Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas verdades de vida eterna, este manancial de luzes que Jesus ofereceu à humanidade da Terra como roteiro iluminativo. Eis que são chegados os tempos de vivenciarmos este roteiro de luz, essas lições vivas. Temos sido convidados para definitivamente construirmos em nós as obras perenes, os feitos benditos, a iluminação íntima, para que esse estado de consciência chamado Reino de Deus se estabeleça em nosso íntimo e sermos então a cada dia mais espíritos felizes, bem-aventurados. Jesus, Mestre amado, se conosco uma vez mais, derrama sobre nós suas infinitas bênçãos e dá que possamos em seu nome, Senhor, refletirmos sobre verdades de vida eterna. Que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho que aqui presente estão, possam nos envolver com vibrações de compaixão e esperança. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos escolhidos. Conhece-se o cristão pelas obras. Nós somos esses espíritos que temos sido chamados e já atendemos ao chamamento. E para que definitivamente possamos construir em nós esse estado íntimo de harmonia com as leis, nós precisamos desenvolver sentimentos nobres, uma vez que ao longo dos milênios a inteligência humana tem se ampliado pela força da lei do progresso, pelas circunstâncias reencarnatórias. O espírito vem explorando com a sua inteligência o mundo onde habita e desenvolvendo espetáculos tecnológicos, filosóficos e científicos, que fora absolutamente necessário para a evolução do espírito. Mas nos referimos aqui a nós outros, aqueles de nós que já temos suficiente conhecimento, que já não podemos mais alegar nenhum nível de ignorância, mas que se encontrávamos ressequidos de sentimentos, qual se fosse a árvore que perdeu a seiva e as suas galhadas estão inertes, improdutivas, não produzem flores e muito menos frutos. Então, Jesus veio dar um incentivo, um estímulo motivador aos nossos espíritos para que nós pudéssemos revivecer, vivificar todas as nossas células perispiríticas, regadas por sentimentos novos que hão de desanuviar as nódoas que trazemos de um passado de ranços, de extremadas dificuldades, que voluntariamente fizemos questão de permanecer cultivando essas nódoas que refletem ainda a nossa pequenez espiritual. É chegado esse momento em que estamos refletindo na obra que o trabalhador espírita cristão
veio para desenvolver também na casa espírita, entre outros contextos. E a casa espírita convida-nos a construirmos sentimentos verdadeiros, sinceros, como a construção dos sentimentos sobre a rocha, para que as intempéries da vida não abalem esse alicerce. E esse alicerce sobre o qual todos os sentimentos humanos se edificam com solidez é a legítima fraternidade, que é a amizade. Então, sermos fraternos é nos considerarmos verdadeiramente irmãos. E irmãos que amamos, ou irmãos que viemos aprender a amar. E essa amizade é a base estrutural de um relacionamento conjugal entre irmãos, entre pais e filhos, entre amigos. Todos os níveis de diversidade de relacionamentos encontrarão solidez quando essa estrutura chamada amizade verdadeira estiver realmente sedimentada em nossos corações. O Emmanuel, no Vinha de Luz, traz para nós uma belíssima lição para a gente refletir quanto a nós mesmos, né? Que diz assim: amizade e compreensão. Porque ontem nós falamos de vários sentimentos, vários, que vão compor a amizade. Vamos eleger hoje a compreensão como base da nossa amizade. E ele faz referência aqui a Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, que diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. O leite é um alimento simples. O manjar já é uma sofisticação derivada do leite. E quando o apóstolo Paulo fala do leite, ele quis dizer que ele veio servir ao outro com a simplicidade. Ele veio servir nesse particular, declarando aos coríntios que os criara com leite, tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento, porque a Paulo não faltava a lucidez do conhecimento, e na fé viva, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com um alimento complexo das teses difíceis. Muito embora Paulo tivesse dentro dele o arcabouço do conhecimento máximo do que é possível para a humanidade daquela época. Mas isso ele não deu para os seus, ele deu o leite, não o manjar. Não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a estima, porque a confiança, a estima, a compreensão são bases da amizade. Exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Esse é o leite. Amando, servindo, trabalhando, orando. Paulo poderia discursar sobre os seus conhecimentos, mas ele não o fez, porque o que se conquista é através desta confiança e estima que vem dessa profunda compreensão que Paulo desenvolveu sobre o tempo evolutivo do outro. Por isso que estamos falando de amizade e compreensão. Compreender o tempo evolutivo do outro. Não era tempo para aqueles espíritos da cultura erudita. Era tempo de desenvolver servindo, desenvolver o sentimento trabalhando, amando, orando. Essa foi a postura
do apóstolo Paulo. E Emmanuel diz para nós: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecido de que as afeições, quanto às plantas, reclamam o cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração e harmonia. Eu posso, às vezes, entender o que você está falando sem te compreender verdadeiramente. Eu posso ter um entendimento intelectual do outro, mas sem a legítima compreensão. Então, nós vamos deixar essa reflexão para continuarmos amanhã. Nós vamos nos envolver nesta manhã com um texto intitulado A Obra do Evangelho, psicografado pelo Chico e é de Bittencourt Sampaio. Então, nesse texto, que está no Reformador, Bittencourt Sampaio nos alerta para a obra do Espiritismo na Terra. E ele, então, nós vamos destacar algumas frases para comentar, e ele diz assim: a mensagem do Cristo, ainda hoje, é obscura e desconhecida no ambiente de quase todas as nacionalidades. Não obstante, as igrejas de todos os matizes, isoladas dos verdadeiros característicos do cristianismo. Muitos povos esperam ainda a palavra do Mestre para que aproximem as leis do código de fraternidade e do amor. Então, como é mesmo que nós levamos a palavra de Jesus, como fizeram os apóstolos naquele colégio apostolado em que Jesus convidou aqueles homens para que começasse um trabalho em que a terra seria cristianizada, todos os homens do planeta Terra. Como é que nós levamos esta palavra? Evidentemente que não é apenas ler os textos, seja de que origem for, seja o Novo Testamento, seja a obra da doutrina espírita, seja os esclarecimentos todos que nós já temos. Evidentemente que não é desta forma que apenas que nós levamos a palavra de Jesus. Porque quando ele esteve conosco, a sua palavra era a profunda coerência entre o seu pensamento e as suas atitudes. É dessa maneira, num estado de profunda coerência, que nós podemos, de uma maneira efetiva, levar o que nós temos aprendido. É através desse estado de coerência íntima e que nós iniciamos esse processo na convivência e nos relacionamentos daqueles que são os nossos, daqueles espíritos que Deus colocou em nosso caminho para acompanhar os nossos passos, para dividir conosco
a experiência na Terra. Então, nós estamos num momento muito especial da Terra e quando nós retornarmos às nossas atividades na sua plenitude na casa espírita, é necessário que nós possamos refletir como é que vamos voltar aos trabalhos. Um profundo entendimento de que o trabalho na casa espírita precisa ser um trabalho conosco mesmo, de profunda melhora íntima, para que a gente consiga ter uma obra ante o Espiritismo, a obra íntima. Então, por que será que a grande maioria dos povos da Terra ainda não receberam a mensagem de Jesus? Acho que essa pergunta é bem fácil de responder. Uma ocasião nós estávamos em Sacramento e um espírito conversando com um amigo nosso fez a seguinte pergunta para ele: irmão, se um irmão nosso lá do Oriente Médio, que não conhece Jesus, que não entrou em contato com essa mensagem de amor que o Mestre nos trouxe, e que nós aqui no Brasil estamos tão desejosos de vivenciar, se nós trouxéssemos esse irmão para dentro da nossa casa e disséssemos para ele: você vai entrar num lar de um cristão, e depois de 2 meses ou 3 de estar em nossas casas, no nosso lar, no lar do cristão que pensamos ser, será que esse espírito ficaria convencido da importância de se tornar cristão no contato conosco e com os nossos, no dia a dia da nossa casa? Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque nesse texto Bittencourt Sampaio, ele quer conversar conosco sobre isso, porque o Espiritismo é para nós, de novo, outra vez, uma vez mais, a maior chance que nós temos de nos tornarmos cristãos. Porque sem esse cabedal de luz, provavelmente isso não seria possível para nós, porque até hoje não conseguimos nos tornar cristãos. Então, o convite maior é para que dentro da casa espírita nós possamos realizar a nossa obra como cristão. E ele segue dizendo: todos os programas dos ideais espiritualistas têm que se basear na melhoria do homem. O Espiritismo terá de reviver o cristianismo ou terá de perecer. É muito forte essa frase. É muito, muito forte essa frase. Por quê? Porque nesse texto ele vai dizer para nós que se o Espiritismo
não nos tornar cristãos, o Espiritismo será uma filosofia que não se sustenta, uma doutrina que estará fadado a desaparecer, a perder a sua finalidade útil. Porque os fenômenos, o conhecimento que ela traz, não utilizado para o bem, não utilizado para a construção desse cristianismo em nós, que função teria? É necessário que os espíritas se convençam de que toda obra doutrinária, sem o concurso da parte moral do espiritismo, passará como um meteoro. Se as nossas atividades consuetudinárias, que significa cotidianas, tendes vistos fracassarem inúmeras edificações rotuladas com a vossa fé consoladora, semelhantes desastres são o fruto de injustificáveis reflexões e reflexões. Então, nós estamos sendo convidados a refletir com profundidade em muitas ações nossas. Quantas vezes nós nos comprometemos profundamente uns com os outros, rompemos com a amizade, rompemos com o relacionamento, abrimos outras casas por dissensões, por discordar de posicionamentos, no lugar de permanecermos junto àqueles que o Pai nos confiou para construir relacionamentos saudáveis. E lá na frente, a gente vai observar, invariavelmente, que muitas casas que surgiram dessas dissensões não avançam, porque os companheiros levam junto as dificuldades que se instalam em novos ambientes que surgem. Então, nós estamos nesse momento de procurar compreender em profundidade que cabe a cada um de nós, espíritas, estabelecer, aonde quer que estejamos, um proceder coerente com o cristão que desejamos ser. E ele continua: antes de criar os espíritas conscientes de seus deveres fraternais, de humildade e de amor, tendes levantado as obras espíritas, vazias das consciências esclarecidas, inaptas a orientá-las no labirinto das atividades modernas. Criar instituições sem afinar as mentes que as nortearão nos ambientes da coletividade, de acordo com os seus objetivos sagrados, é meio caminho andado para a sua própria falência. Então aqui, Bittencourt Sampaio nos convida a uma reflexão muito profunda. Como é que nós vamos lidar com a coletividade da casa espírita? Não apenas com aqueles que frequentam, mas
com aqueles que são os trabalhadores. Como lidar de maneira evangelizada dentro da casa espírita com uma coletividade de espíritos que trazem personalidades muito diversas. Se nós não pautarmos o nosso proceder numa coerência íntima, num viver que realmente respalde aquilo que nós estamos falando, é impossível, é completamente impossível estabelecer um trabalho na casa espírita que represente essa mensagem de Jesus. Antes dos cérebros, faça mister iluminar os corações. O Espiritismo marchará com o Cristo, ou se desviará de suas finalidades sagradas. Ou os homens realizam o Evangelho, ou a sua civilização terá que desaparecer. Do que Bittencourt Sampaio está nos dizendo? Onde estão os homens que compuseram aquela civilização do Egito? Alguns retornaram aos mundos mais elevados de onde vieram. E outros continuam aqui, místicos, brilhando pedrinhas, estabelecendo cultos externos, mas a civilização desapareceu. Onde estão os sumérios? Onde estão os romanos? Desapareceram. Porque a civilização que realmente não se estrutura na base do amor está fadada a perecer. E as casas espíritas, cuja finalidade primeira não seja verdadeiramente o estabelecimento da amizade entre os seus colaboradores, não seja o entendimento fraterno entre todos e um esforço hercúleo de domar as más tendências, por maior que elas sejam, por maior que sejam o público, elas tendem a desaparecer, a se apagar. Então, vamos rever como é mesmo que vamos retornar aos nossos trabalhos na casa espírita. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome e estamos desejosos, Senhor, de aprender as Tuas lições, vivenciá-las, nos tornarmos amigos dos amigos, fraternos com todos aqueles que nos cercam. Que a crítica, Senhor, que os pensamentos acusatórios desapareçam da nossa casa mental. Que nós possamos, neste dia, Senhor,
nos envolvermos com o seu amor, nos alimentarmos das suas vibrações, sentirmos, Senhor, a sua luz e mergulhados nesta atmosfera, possamos seguir contigo no pensamento, nas palavras, nas atitudes. Abençoa-nos, socorre-nos, para que possamos nos tornar espíritos melhores. Jesus, divino amigo das nossas vidas, desce seu olhar doce e misericordioso sobre os que sofrem, sobre nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos ambientes mais difíceis da terra, para que eles recebam nesta hora as vibrações de amor e possam acordar neles a essência divina. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã, pelos teus exemplos. E rogamos ao seu coração amoroso que estenda seus braços luminosos sobre o nosso país, sobre essa terra do Cruzeiro, Senhor, onde somos convidados a estar, para oferecer do que temos de melhor, para que a legítima fraternidade, Senhor, seja uma bandeira em nossas vidas, hasteadas pelo nosso esforço, e que o Senhor nos abençoe todos os dias da nossa vida, agora e sempre. Que assim seja.